A tarde derramava-se dourada sobre os vidros da fortaleza dos defensores. Lá dentro, o som de passos ecoava pelo piso de aço e pedra, como tambores que precedem um juramento solene. Maíra, Nami e Lyra atravessavam o corredor central com Kael logo atrás. O vento que o seguia fazia as bandeiras da luz ondularem levemente, como se o próprio ar reconhecesse sua presença. Uma porta de aço polido abriu-se com um silvo baixo. Do outro lado, revelou-se uma sala ampla, o centro estratégico da fortaleza. Painéis de energia espiritual projetavam mapas da cidade, mostrando fluxos de poder, zonas instáveis e locais marcados por recente atividade das sombras. No centro, de pé, estava o comandante Elias, o líder dos defensores. Seus cabelos grisalhos contrastavam com o vigor que emanava de sua presença. Os olhos, firmes e cheios de propósito, refletiam não apenas autoridade, mas o peso de quem carrega eras de batalhas e perdas silenciosas. Maíra deu um passo à frente. Sua postura, tão firme quanto a rocha que dominava, era a de uma verdadeira comandante. "Comandante", começou ela, a voz clara e respeitosa, "trouxemos Kael, o portador do vento dos céus. Seu poder foi reconhecido no último confronto. Ele está pronto para servir." Elias assentiu lentamente, observando o jovem que permanecia imóvel, o olhar perdido no horizonte através da janela blindada. "Sim." O conselho confirmou o despertar do vento, mas ele é apenas o primeiro. O tom de sua voz era grave, mas sereno. "Os sinais são claros. Outros estão despertando. A luz está reagindo. E a sombra respondendo." Ele caminhou até a mesa central, tocando o mapa holográfico. O brilho revelou novos pontos de energia espiritual surgindo pela cidade. Os antigos esquadrões estão dispersos, muitos se foram, e o equilíbrio está por um fio. Fez uma pausa, então ergueu o olhar para Maíra, Nami e Lyra. "Vocês três foram escolhidas para liderar o novo grupo de defensores, a próxima geração. O elo entre o que fomos e o que ainda precisaremos ser." O silêncio tomou a sala. Mesmo o vento que seguia Kael pareceu aquietar-se diante daquelas palavras. Elias continuou. "Vocês já provaram força, lealdade e compaixão. Agora terão uma nova missão: reunir os que ainda dormem dentro da luz." Nami deu um passo à frente, a serenidade do mar em sua voz. "Reunir os despertos?" Elias assentiu. "Sim. Há novos portadores emergindo. Alguns jovens, outros esquecidos. Espíritos antigos em corpos modernos. Encontrá-los antes que a escuridão os corrompa será essencial." Lyra, que até então permanecia em silêncio, falou com a voz baixa, mas firme. "Quantos precisamos?" O comandante olhou para o mapa mais uma vez. "Formem um time de guerreiros. Vocês três serão o núcleo. Kael, o vento que rompeu o silêncio, será o quarto. Os demais precisam ser encontrados, treinados, guiados, antes que as sombras o façam primeiro." Maíra cruzou os braços pensativa. "Recrutamento em meio ao caos. Não vai ser simples." Elias respondeu com um olhar fixo nela. "Nunca é, mas temos esperança e confiança em vocês. E agora essa esperança precisa crescer." Nami olhou para Kael, que observava o mapa projetado, o reflexo da luz espiritual tremulando em seus olhos. Ela colocou uma mão sobre o ombro dele. "Então é isso. Nossa missão começa agora." Lyra assentiu, e pela primeira vez, um leve sorriso atravessou seu rosto sereno. "Reunir os novos portadores da luz, guiá-los, moldá-los, como fomos moldadas." Elias caminhou até eles. Parou diante do grupo e estendeu a mão, o gesto solene de um juramento antigo. "Vocês são parte da centelha que restou. A força que ainda se ergue quando a escuridão tenta sufocar o mundo. Reúnam, a luz forjem a próxima geração. E que o fogo do espírito jamais se apague entre vocês." Maíra estendeu a mão primeiro. "Por Kael, pelo vento que renasceu." Nami pousou a dela sobre a de Maíra. "Pela harmonia que guia a maré entre luz e sombra." Lyra uniu a sua. "Pela natureza que sustenta cada promessa feita." Kael, por fim, completou o círculo. "E pelo ar que carrega essa esperança. Mesmo quando o céu desaba." Os painéis espirituais tremularam em luz dourada. As mãos se uniram. O vento soprou pela sala. O juramento dos quatro foi selado. Do outro lado da cidade, onde a luz da lua mal tocava o concreto, três figuras observavam o horizonte. Eram sombras vivas. Os guerreiros esquecidos, inimigos silenciosos da luz. O primeiro, Vareth, o caçador da névoa. Seus olhos brilhavam em vermelho, como brasa em meio à fumaça. A segunda, Ceres,
A Dama dos Ecos. Seus passos deixavam rastros de ecos, e o tempo hesitava ao redor dela. O terceiro, Norath, o portador do abismo. Um colosso sombrio cujo corpo parecia moldado pelas trevas que o cercavam. Eles observavam a cidade adormecida, e a conversa entre eles era breve, quase ritualística. Vareth falou que Corran havia cumprido seu papel. Enquanto os defensores enfrentavam o caos visível, o verdadeiro plano se desenrolava nas sombras. Ceres respondeu que Clirion, o refletido, se movera cedo demais e que sua aparição poderá alertar a elite dos defensores. Mas Norath discordou. Disse que o reflexo sempre aparece quando o mundo deseja ver a própria deformidade. Vareth sorriu com ironia. Eles ainda acreditam que lutam por paz, murmurou. E Ceres completou. Mas a paz é apenas a pausa antes do colapso. Norath ergueu o olhar para o céu enevoado. O portal já reage. A luz se moveu primeiro. Agora, o ciclo não pode mais ser contido. E como chegaram, desapareceram. Como fumaça engolida pela própria noite. Como o mundo humano jamais enxerga a verdade por completo. Aos olhos comuns, o que aconteceu na universidade não passou de um desastre natural. Uma tragédia sem culpados. Mas entre os poucos que lutaram, algo havia mudado para sempre. Algo que nem o vento conseguiu levar. As telas da cidade repetiam. Fenômeno climático causa destruição. Especialistas falam em tempestade magnética. Palavras que escondem a verdade. Na escola, o som dos estudantes preenchia os corredores como uma orquestra de normalidade forçada. Risos, passos, conversas. A vida teimosa insistia em continuar. Kael e seus amigos tentavam se misturar à multidão, mas o riso deles soava oco, como ecos dentro de um corpo cansado. Dante, sempre o mais despreocupado, tentava quebrar o silêncio que os separava dos outros. Com um pedaço de pão na mão e um sorriso preguiçoso, falava alto, exagerando para parecer natural. Vocês viram as notícias? Dizem que aquela tempestade magnética quase congelou metade da avenida. Cara, o frio estava absurdo. Aposto que até os pombos procuraram cobertor. Ele riu da própria piada, que mesmo sem graça arrancou sorrisos tímidos. Dante sempre ria primeiro. Talvez porque, no fundo, fosse o que mais temia parar de rir. Ryu, sentado ao lado dele, revirou os olhos. Ah, claro. Agora o Dante é meteorologista. Próxima notícia. Pãozinho do intervalo causa tornados. Sofia, rindo, empurrou Ryu de leve. Deixa ele, Ryu. Se o mundo vai acabar, ao menos alguém precisa narrar o caos com humor. Por um instante, o grupo riu junto. O riso ecoou pelo pátio e, por alguns segundos, o peso pareceu desaparecer. Mas Lucas, encostado na pilastra, tinha um olhar distante. Havia algo em seus olhos. Uma inquietação que nenhum sorriso conseguia esconder. Não foi uma tempestade, disse firme sem levantar a voz. O ar ficou pesado. Eu vi o chão rachar. Eu vi vocês ajudando algumas pessoas. A frase cortou o ar como uma lâmina fria. A risada de Dante morreu na garganta. Kael desviou o olhar, fingindo procurar algo na mochila. Disse apenas em voz baixa. Talvez tenha sido coincidência. A gente só ajudou quem estava por perto. Mas as palavras soaram vazias até para ele mesmo. Mayra, ao lado do irmão, ergueu o rosto. Havia firmeza em seu olhar, mas também exaustão. Foi rápido demais, disse. 1 minuto estava tudo bem. No outro, o caos. Ela não mentia, mas cada palavra era medida. O bastante para parecer verdade, o suficiente para esconder o essencial. Jéssica, que até então permanecera em silêncio, olhou para o chão. A voz dela saiu quase num sussurro. Eu também senti algo. Antes de tudo. Como se o mundo tivesse segurado o fôlego por 1 segundo. Sofia tocou o braço dela, tentando confortar, mas seus próprios dedos tremiam. Talvez a gente só tenha imaginado, mas ninguém respondeu. E o vento que passou pelo pátio parecia negar a tentativa de consolo. Aiden, sempre o primeiro a transformar medo em leveza, deu um passo à frente com um sorriso forçado. Ei, chega desse papo mórbido. Se o mundo for acabar, que acabe com a gente comendo algodão doce e vendo fogos, né? Dante riu alto, pegando carona. Com certeza. E se sobrar tempo, eu ainda roubo o último algodão antes do apocalipse. As risadas voltaram. Mais frágeis, mais curtas, mas o gesto de Aiden funcionou. O ar se tornou respirável de novo. Era o que ele fazia de melhor. Carregar o riso nos ombros para que os outros pudessem respirar. Nami observava em silêncio. Os olhos dela, sempre serenos, pareciam ver além da fachada. Percebia o medo escondido em cada brincadeira.
A dúvida que Kael tentava disfarçar, a tristeza contida nos gestos de Mayra e o vazio silencioso de Lucas. Enquanto as vozes se misturavam, um som leve se ergueu entre os ruídos da escola. Fraco, distante. Um tilintar de vidro, quase imperceptível. O tipo de som que só o coração reconhece. Kael ergueu o olhar por instinto. Mas o pátio estava igual. As mesmas árvores, o mesmo sol. E ainda assim, algo estava diferente. Os humanos aceitam as ilusões porque são mais confortáveis que a verdade. Mas há sempre um olhar que enxerga além. E Lucas, sem saber, acabava de dar o primeiro passo nessa direção. Ele não sabia o que procurava. Mas naquele instante, em meio ao riso dos amigos e ao som distante do vento, o destino começava, silenciosamente, a chamá-lo pelo nome. No fim da tarde, o céu mudou. O dourado do sol começou a se dissolver em cinza, depois em chumbo. O ar tornou-se denso, quase vivo, pesado demais para ser respirado com tranquilidade. O vento sussurrou primeiro, baixo, longo, como se a cidade inteira prendesse o fôlego. Lyra foi a primeira a sentir. O mesmo frio, a mesma energia que precedera a tragédia anterior, o mesmo presságio que vinha das entranhas da terra. Ela se ergueu do banco, os olhos fixos no horizonte. Está acontecendo de novo, murmurou. E então veio o som. Um estalo seco, depois outro, e mais outro. Vidro se partindo. Primeiro uma janela, depois outra, e de repente centenas, milhares. As fachadas dos prédios começaram a estourar, liberando uma chuva de cacos reluzentes. Estilhaços caíam como chuva afiada, refletindo a luz do pôr do sol em milhões de fragmentos. O chão cintilava, o ar brilhava, e do reflexo uma figura começou a emergir. Translúcida, reluzente, quase bela. Clírion, o guerreiro de vidro, o refletido. Seu corpo era feito de lâminas polidas, seu rosto inexpressivo, seu olhar vazio. Um reflexo sem alma. A voz dele cortou o ar como uma lâmina fria. A luz se parte, e o reflexo revela o que é real. E o caos começou. Carros colidiram, pessoas correram, sirenes ecoaram. O vento rugiu. Para os humanos parecia um furacão súbito, mas para os defensores era guerra. Kael foi o primeiro a reagir. Ergueu os braços e o vento se formou em torno dele, um redemoinho protetor. As rajadas desviavam os estilhaços, mas o próprio ar começou a se dobrar contra ele. O vento obedecia e traía. Mayra bateu os punhos no chão, fazendo o solo tremer. Colunas de pedra ergueram-se, criando muros improvisados para conter os fragmentos. Mas os muros se espelharam e se voltaram contra ela. As pedras se quebraram, arremessadas de volta. Nami concentrou as mãos, puxando a umidade do ar. A água tomou forma, se expandindo num escudo líquido que girava à sua frente. Mas a superfície refletiu a própria imagem, e da água emergiu outra Nami, feita de vidro fluido, que avançou contra ela com a mesma técnica. Lyra ergueu as mãos para o solo, invocando raízes e vinhas para conter o inimigo. Mas o chão se tornou espelho, e as raízes se voltaram, enroscando-se nela. Clírion observava tudo em silêncio. Cada movimento dos heróis era devolvido com perfeição. Era como lutar contra si mesmos, contra o reflexo de seus próprios medos. Tudo o que existe reflete, disse Clírion, a voz ecoando em 1000 tons, inclusive vocês. E então os espelhos começaram a surgir. Primeiro poucos, depois dezenas. Flutuavam no ar, rodopiando, multiplicando imagens, distorcendo a luz. Kael lançou uma rajada de vento, mas o golpe atravessou o espelho e voltou com o dobro da força. Ele foi arremessado para trás, deslizando no asfalto, sangue no canto da boca. Mayra gritou seu nome e se lançou à frente, erguendo uma parede de pedra para protegê-lo. Mas um reflexo se abriu ao lado dela, e dele saiu uma versão translúcida, feita de fragmentos, que a atacou com os mesmos movimentos. Nami girou o corpo, desfazendo uma onda de vidro líquido que avançava contra os civis. Um ônibus tombado ameaçava deslizar ladeira abaixo, e ela prendeu as rodas com colunas d'água densas, travando-o no lugar. Lyra invocou raízes sob os pés de um grupo de crianças assustadas, criando um abrigo subterrâneo temporário. A superfície fechou sobre elas, protegendo-as das lâminas que choviam. O barulho do vidro batendo no solo soava como uma chuva de sinos quebrados. Entre os civis, Dante correu para ajudar um homem preso sob um carro. Sem poderes, usou toda a força que tinha,
E ainda assim não era o bastante. Ryu, me ajuda aqui! Gritou. Ryu correu, empurrando junto. Os dois conseguiram erguer o carro apenas o suficiente para que o homem escapasse. O motor explodiu logo em seguida, lançando faíscas que iluminaram o rosto deles. Sofia puxou Jéssica para trás de uma banca destruída. Jéssica, tremendo, tentava ajudar uma mulher ferida, improvisando um torniquete com a própria blusa. Você é médica? Perguntou a mulher com a voz fraca. Não, respondeu Jéssica. Só não consigo ficar parada. Um espelho surgiu atrás delas, refletindo a rua em chamas. Sofia gritou, empurrando Jéssica para o lado segundos antes de uma lâmina atravessar o ar onde elas estavam. O espelho rachou, e da rachadura, uma sombra translúcida começou a se formar. Lucas correu na direção do grupo. Não sabia o que fazia, apenas seguia o instinto. Pegou uma barra de ferro caída e golpeou o espelho. O impacto quebrou a superfície, e a sombra se desfez em poeira. Por um momento ele ficou parado, olhando o que havia feito. O reflexo dele ainda tremia no vidro quebrado. E naquele reflexo, por um segundo, algo o olhou de volta. Kyle se levantou com dificuldade, o vento ao redor dele instável, cortando o ar em redemoinhos erráticos. O olhar dele cruzou o de Clérion. O inimigo parecia inabalável. A luz é frágil, disse Clérion, avançando lentamente. Tudo o que brilha pode ser partido. Mayra interceptou o golpe, erguendo um muro entre eles, mas o impacto fez a pedra se quebrar em 1000 pedaços. Ela foi lançada contra um poste coberta de arranhões e poeira. Lyra tentou segurar Clérion com raízes espirituais, mas ele se moveu com a leveza do vidro, cortando-as como seda. Cada golpe dele deixava no ar um som agudo, de lâmina arranhando o cristal. Nami reuniu toda a energia e criou uma esfera de água comprimida, lançando-a contra o inimigo. O ataque o atingiu em cheio, e por um instante ele pareceu se desfazer. Mas logo, do espelho que se formou na poça, Clérion emergiu novamente, intocado. O reflexo não podia ser destruído. Kael olhou em volta. Mayra ferida, Lyra contida, Nami cansada, e atrás deles, seus amigos humanos lutando apenas com coragem. Um garoto com o poder do vento. E um inimigo feito de reflexos. Era uma luta impossível. Clérion estendeu a mão, o ar tremendo ao redor de seus dedos. Vocês lutam contra a própria imagem, disse frio. E o reflexo? Sempre vence. Ele moveu o braço e uma onda de estilhaços varreu a rua. Kyle saltou à frente, criando um redemoinho para desviar, mas foi atingido no ombro por um fragmento. O sangue se misturou ao vento. Ele caiu de joelhos. Naquele momento, a cidade respirava medo. Os heróis lutavam contra o próprio reflexo. E o reflexo devolvia cada golpe com perfeição. Um prédio começou a desabar próximo dali. Lyra, ferida, estendeu os braços e fez crescer árvores fortes para segurar os andares. Nami criou uma barreira de água para conter os destroços. Mayra ergueu os punhos, sustentando o peso com o poder da terra. Mas o esforço era grande demais. Lucas, Dante, Ryu e as garotas correram para ajudar, empurrando destroços, puxando pessoas presas. Eles não tinham dons, mas tinham algo que Clérion não podia refletir: humanidade. Mesmo diante do medo, agiam. Mesmo sem poder, salvavam. E por um instante, em meio ao caos e à destruição, a luz brilhou entre eles, pequena, mas verdadeira. Clérion os observou de longe, a cabeça levemente inclinada como se analisasse algo. Talvez curiosidade, talvez desprezo. Clérion se virou para Kael, e antes que Kael pudesse reagir, Clérion se moveu. Rápido demais, e o golpe veio como um raio. Uma lâmina atravessou o ar e atingiu Kael em cheio, lançando-o contra uma parede. O impacto ecoou pela rua. O sangue manchou o chão. O vento cessou. E por um breve momento, tudo ficou em silêncio. E assim, a luz foi testada pela primeira vez. Não pela força das trevas, mas pelo reflexo do próprio medo.